e a gente vai comentar com não um, mas 3 especialistas no assunto que são muito queridos da nossa audiência, que está desesperada falando, cadê o Sergião? Cadê o Sergião? Então agora sim, Sérgio Sacani, que é geofísico, o Henrique Vidotti, estudante de engenharia aeroespacial, que está nessa cobertura aí desde quarta-feira com o Sacani também, e o Felipe Rime, que é astrofísico. Muito boa noite, meninos. É um prazer ter vocês 3 aqui comigo. O chat tá uma loucura, já tava, né? Porque tudo isso que a gente está presenciando hoje é um negócio impressionante. Agora, então, quando vocês tinham anunciado que iam aparecer aqui, foi uma loucura. É isso, um prazer primeiro passar a palavra para o Sacani. É um prazer o Metrópolis ter você aqui, Sacani, todo mundo que está aqui agora com a gente, muito ansioso para saber os detalhes de vocês que estão aí também muito próximos da NASA, trazendo algumas dessas informações tão históricas para a humanidade. Muito boa noite. Boa noite a todo mundo aí. Parabéns pela cobertura aí, vocês estão aí o dia inteiro aí cobrindo esse dia histórico aí para a humanidade, né, com a missão Artemis 2 aí, com os astronautas aí batendo recorde, fazendo imagens aí que vão entrar para a história com certeza. Agora saíram ali do blackout, estão acompanhando o eclipse do Sol de um ponto de vista também muito especial. Então vocês estão de parabéns pela cobertura aí, trouxeram vários amigos nossos aí para conversar, o Lapola, o Lucas e todo mundo aí. Então parabéns aí, estamos aqui para trocar uma ideia aí um pouquinho mais sobre essa missão Artemis aí. Ô Sacani, já passo a palavra também para o Henrique e para o Felipe, mas queria ouvir de você, Sacani, de tudo que você tem de informação, de tudo que você estuda, vem trocando nas suas diversas entrevistas incríveis que você vem fazendo no seu canal, nos seus canais de comunicação. O que para você está sendo de mais histórico, impressionante no dia de hoje? Muita gente aqui no nosso chat fala, mas eles não vão nem pousar na Lua, as missões da Apollo lá atrás foram mais importantes. Acho que é sempre bom da gente reforçar os ganhos que a humanidade vem fazendo hoje, principalmente, com toda a missão da Artemis 2. E para você, de tudo que você tem de informação, de o que tem sido mais impactante, impressionante que a gente está registrando hoje, o Sacani? Então, eu acho que assim, essa missão aí tem vários aspectos muito legais. O dia de hoje aí, o fato deles terem quebrado o recorde de distância, né, dos seres humanos aí mais longe no que a gente chama de espaço profundo, isso aí é realmente sensacional. O fato deles passarem ali no lado oculto, é como eu estava acompanhando o Lucas agora, né? Não são os primeiros seres humanos a passar, o tal do lado oculto da Lua. A gente já conhece ele muito bem. A China tem um robô pousado lá e tudo mais. Mas é verdade o que a Cristina falou, né? A astronauta, né? Que o olho humano, ele às vezes vê detalhes aí que uma máquina não vê e tudo mais. Isso aí realmente é verdade. E eles estavam fazendo as imagens e mandando para os cientistas. Nós 3 aqui estamos aqui em Houston hoje. Está aqui do ladinho da NASA, aqui é onde eles estão recebendo essas imagens. E os cientistas eles estavam analisando as imagens ali já em tempo real e vendo, e estavam comemorando, porque, óbvio, né? 1969 até 72 foi super importante, é muita coisa, mas de lá para cá, a própria câmera fotográfica, as lentes, os tipos de lente, de filtro, desenvolveram muito. Então, a gente espera ver imagens ainda que eles vão transmitir ao longo dos meses aí e tal, que vão ser muito legais. E isso que eles estão acompanhando agora realmente é um negócio espetacular. Nós aqui já vimos eclipse total do Sol, eu já vi alguns eclipses totais do Sol aqui da Terra, é um negócio impressionante. Eu imagino ver isso no espaço, o quão impressionante não deve ser. Então, eu estou muito interessado em ver essas imagens que eles vão fazer, porque a gente até pensa assim, pô, não tem muito caráter científico, mas nesse caso até tem, porque eles vão conseguir ver a coroa solar que só aparece durante o eclipse total. E aí eles vão poder ter uma imagem muito diferente do que a gente tem aqui da Terra. O Henrique, estudante, né, de engenharia aeroespacial, tá aí pertinho, é isso, né, como o Sacani brincou, dá quase para ouvir o que o Houston, né, tá falando com os astronautas lá de dentro da cápsula Orion. O que também para você tem sido de mais interessante disso tudo? A cada momento a gente conversa com um especialista que traz uma informação importante, nova. E todas essas informações que eles vão trazendo, a gente precisa de uns segundos para entender tudo,
que é tudo muito grandioso e impactante. Então, como você, estudante, o que tem sido também para você mais impactante de tudo isso que a gente está vendo a partir do que esses 4 astronautas estão trazendo para a gente? Opa, vamos lá. Primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com toda a galera aí do chat. Bom, tem 2 coisas que é interessante a gente comentar. A primeira é no modo assim, pensando como humanidade, né, como desenvolvimento tecnológico, científico, que é todas essas coisas que o Sérgio falou. A gente está preparando assim o terreno não para a gente pousar na Lua e voltar como a gente fez 6 vezes, de 69 a 72. A gente está preparando um caminho para ir para a Lua para ficar. Não só ficar, estabelecer a presença humana contínua na Lua, mas como usar a Lua como um posto, né? A gente chama assim, um posto de combustível para ir para outros lugares. Então, isso é um caminho que está sendo destrinchado agora, né? Com as missões Artemis 1 foi, Artemis 2 agora principalmente, que é a missão tripulada, que é quase o passo final, né? Para o pouso. Iria ser, até poucas semanas atrás, antes da NASA mudar os planos aí e fazer uma missão em órbita baixa da Terra, com os landers, né, as naves que realmente vão de fato pousar na Lua, da Starship e da SpaceX, né, eles mudaram a Artemis 3 para que ela seja feita em órbita abaixo da Terra, e aí a Artemis 4 a gente pousa e a Artemis 5 já começa a estabelecer a presença humana da Lua, e isso é muito legal. E tem a segunda coisa, né, que é mais como um pessoal, né, como você falou, um estudante, né, que é o seguinte: eu estou aqui, né, junto com o Sérgio, com o Felipe, a gente estava em Orlando, agora veio aqui para Houston, e eu comentei isso em vários lugares. Eu, como estudante de engenharia espacial, tive que sair do meu país, viajar mais de 6.000 quilômetros para conseguir ver um foguete pela primeira vez na minha vida. O meu estudo, meu objeto de trabalho, eu tive que sair do meu país para ver né, sendo lançado, para ver outros ali que eu vi na NASA, como o Saturno V, das missões Apollo, etc. E isso é muito triste, né? Apesar de quando a gente vê, a gente se emociona, fica muito feliz e tal. É triste pensar que eu tive que sair de lá para ter contato com isso. Então, é uma coisa que faz a gente pensar, né? Como está o Brasil nesse meio todo, né? Apesar de a gente ter esse acordo de colaboração no programa Artemis, como que a gente está no ramo de desenvolvimento científico e tecnológico? Felipe, o Henrique falou, né, dos 6.000 quilômetros que ele teve que andar para conseguir todas essas informações, melhorar ainda mais os estudos dele. E eu queria reforçar que 6.000 quilômetros é a distância que esses humanos agora chegaram da Lua, da face oculta da Lua. Foi essa distância, né, de 6.000 quilômetros, que acho que também é sempre importante da gente fazer essas comparações. O Henrique trouxe a distância do Brasil para os Estados Unidos para fazer essa jornada de estudos, e é exatamente a distância que eles ficaram agora há pouco da cápsula Orion para a Lua. Parece gigantesco, no caso do Henrique foi muito, mas para eles lá em cima não é assim tão distante, né, Felipe? Prazer também falar contigo. E a minha produção me avisa que o eclipse vai demorar 54 minutos. Só para pontuar isso aqui também. Então, para começo de conversa, já é interessante nesse ponto de vista, né? Como astrofísico. Um eclipse de 54 minutos já é algo impressionante. Muito boa noite a todos, boa noite a você também. Muito, muito legal conversar aqui com o pessoal, com o chat. Principalmente estar com o Henrique e o Sérgio aqui, que eu acho que é o principal, sabe? Tem a emoção do foguete, tem a emoção da Artemis 2, tem todas essas coisas, tantos cálculos e físicas que a gente faz em faculdade e tudo mais. Nada consegue pagar a emoção de você estar com as pessoas que você gosta, sabe? Uma equipe aqui por trás junto com a gente, viajando, fazendo essa doideira de sair de Orlando, vir para Houston. Cara, a gente está algumas quadras de distância do lugar onde está recebendo todas essas imagens, essas comunicações, sabe? Com os astronautas. E aí tá a gente aqui com o Sérgio, vamos lá, vamos fazer vídeo, vamos fazer live lá, vamos tentar conversar com os caras ali e tal. E esse é o mais legal, sabe? Não fazer sozinho, fazer com seus amigos. Tem muitas brincadeiras, zoeiras e muito conhecimento compartilhado. Acho que esse é o ponto mais interessante, sabe, que eu gostaria de ressaltar aqui para todo mundo. Queria também saber, não só de ti, mas do Henrique e do Felipe, da comunidade aí, né? Vocês devem estar encontrando com parte dessa comunidade, da engenharia, da astronomia,
dos astrofísicos, enfim, dos geofísicos, como você também, Sergião, como é que tem sido essa expectativa de tudo de novo que pode surgir, ou de mais detalhado que pode surgir dessa missão da Artemis II para a continuação dos conhecimentos humanos? O Henrique trouxe já um pouquinho, né, do que deve continuar acontecendo nas próximas missões, que eu acho que já dá para a gente também falar um pouquinho mais sobre isso. A Artemis 3 deve começar a planejar e pensar efetivamente na base humana para habitar a Lua. Depois a Artemis 4, em 2028, quer pousar na Lua de novo, para inclusive chegar a Marte com muito mais estrutura e mais energia, através do que esperam, né, conseguir lá na Lua, que é o hélio 3, que pode ser utilizada, dessas fontes de energia tão importantes que tem na Terra, mas está muito mais difícil de ser acessada do que exatamente lá na Lua. Como é que está essa expectativa da comunidade que vocês têm encontrado aí, Sergião? Então, né, eu acho que o mais legal, assim, tem obviamente a comunidade dos cientistas e tal, mas acho que o mais legal é ver a população, né? A estimativa foi, lá no lançamento, a gente estava lá, assistimos o lançamento, a estimativa foi de 400 mil pessoas que assistiram o lançamento lá em Orlando, né, ou em Titusville, né, que é a cidadezinha ali do lado, que viu o lançamento. No dia seguinte do lançamento, nós fomos visitar o Kennedy Space Center e ele estava lotado, o estacionamento dele estava lotado, abarrotado, e era muita gente visitando. E o mais legal de tudo, muita criança, muita família e muita criança visitando. Hoje aqui em Houston, o Johnson Space Center, que é o outro centro da NASA que tem aqui, que está aqui do ladinho da gente, ele está lotado, não dá nem para você chegar lá, está lotado. Então, assim, você vê como um feito desse aí realmente incentiva, né, essas novas gerações aí, isso eu acho sensacional. Só uma correção, né, o que se tinha antes, né, é que a gente ia ter a Artemis 1, né, que já teve há 4 anos atrás, a Artemis 2 agora, e a Artemis 3 queria pousar na Lua. A NASA, né, para quem não sabe, ela mudou a administração dela. Hoje é um cara que é um bilionário americano também, né? O Jared Isaacman, um cara que voou na missão Inspiration 4, na missão Polaris Dawn. Ele assumiu como administrador da NASA e ele fez umas mudanças muito interessantes. Esse foguete, que é o SLS, ele voou muito poucas vezes. Então, ele tem um objetivo de aumentar o que a gente chama na exploração espacial da cadência de voos desse foguete. Então, antes de pousar na Lua, ele fez algumas mudanças. Esse foguete, que é o SLS, que o Lucas mostrou aqui para vocês, a maquetezinha dele, o ano que vem, na Artemis 3, ele vai levar a cápsula para a órbita baixa da Terra e vai fazer um teste de acoplamento dessa cápsula com 2 naves, uma da SpaceX e uma da Blue Origin, que provavelmente serão as naves que vão pousar na Lua. Então, a Artemis 3, o ano que vem, vai ficar presa na órbita baixa da Terra para fazer esse teste se essa cápsula Orion ela consegue acoplar com as naves da SpaceX, que é o Starship, e da Blue Origin, que é a Blue Moon. Se isso der certo, aí sim, em 2028, eles vão decidir qual vai ser a nave, muito provavelmente, né? Eles não sabem ainda. O que tá em vigor hoje é que será a Starship lá da SpaceX. Aí, em 2028, essa nave pousa com os astronautas na Lua, na missão Artemis 4. E na Artemis 5 em diante, começa, então, a presença contínua do ser humano na Lua. Não quer dizer que nós vamos morar lá, mas nós vamos ocupar a Lua como a gente ocupa a Estação Espacial Internacional. Turnos de astronautas vivendo ali por algum tempo para poder, então, produzir o hélio 3, produzir a água, que é muito importante, que vira o combustível de foguete e tudo mais. Então, isso é uma mudança que aconteceu agora, faz 2 semanas, né, quando o Jared anunciou esses os novos planos aí para a NASA e para a missão Artemis, tá? Então é isso que vai acontecer. O importante é que esse foguete ele tem que voar mais. Ele voa muito pouco, na verdade, ele não quer voar muito pouco, ele voou uma vez, e agora é a segunda vez. Então é muito pouco para que ele faça tudo que espera que ele faça, tá?
Eu quero falar justamente com os meninos sobre as espaçonaves, mas antes, pontuar o que está vindo da NASA. Essas são imagens ao vivo. Os 4 astronautas já estão vendo o eclipse solar. Esse eclipse solar deve durar ali os 50 minutos, como a gente tinha comentado mais cedo. Eles estão utilizando óculos especiais. Também vou perguntar isso para os meninos, que eles vão saber melhor, né? Como é que é essa questão, né? Da luz que entra na cápsula. Mais cedo a gente viu a cápsula bastante escura, porque eles tinham apagado quase que todas as luzes, porque eles mesmos disseram que quanto mais eles se aproximavam da Lua, isso mesmo antes de passar lá pela face oculta da Lua, que quanto mais eles se aproximavam da Lua, mais luz chegava, era bem difícil, o olho estava demorando ainda mais para se acostumar com toda essa luz forte que vinha lá de fora, pela janelinha de vidro que eles estão fazendo todo esse registro. E a Lua também ficava mais marrom, que a gente também, depois conversando com os especialistas aqui, trouxeram a informação de que é a poeira, né? A Lua tem essa substância, né? Que vocês vão falar disso tudo daqui a pouquinho. Mas então, só para completar a informação de agora, eles já estão vendo o eclipse solar. É uma situação inédita de 4 humanos vendo esse eclipse solar de tão pertinho da Lua, ou seja, a Lua está na frente do Sol e eles estão muito pertinho da Lua. E a situação inédita deles vendo isso tudo diretamente do espaço. E aí, podem comentar a partir dessas informações que eu trouxe de agora, mas eu queria pegar essa carona ali no que o Sacani tinha trazido, Henrique e Felipe, para saber mais sobre as espaçonaves. A gente tem um momento em que também é uma corrida espacial, uma corrida lunar especificamente, agora falando dessa missão da Artemis 2, que os Estados Unidos estão fazendo isso. A China já tinha conseguido mandar o robô ali para a face oculta da Lua. Lá atrás, no final da década de 60, no começo da década de 70, era uma corrida de Estados Unidos, União Soviética, Rússia, né? Depois ali, durante a Guerra Fria. Hoje a gente vê que a briga fica entre Estados Unidos e China, principalmente. Mas, além também de ter diversos países ali participando das missões, cada país aí mais próximo ou de Estados Unidos ou de China, eu queria saber de vocês sobre a iniciativa privada, sobre as empresas de grandes bilionários que estão aí junto também, como o Sacani estava falando da SpaceX. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre esses empresários que conseguem muitos recursos para fazer isso que os Estados Unidos estão fazendo agora. Precisa de muito recurso. No que eles estão ajudando esses empresários e se realmente é fundamental que tenha a ajuda não só dos países, mas também dessa grana que vem de fora aí da iniciativa privada. Pode começar com o Henrique ou o Felipe, quem quiser começar. Isso é até legal, importante para a gente esclarecer para a galera, né? Eu sempre converso isso com o Sérgio e com o Henrique, porque há uma noção de que nós temos empresas privadas versus a pública, como NASA e tal, e isso nunca foi verdade. A NASA ela é uma agência, ela é uma cliente dessas empresas. O modelo como os Estados Unidos sempre fez esse tipo de coisa era através de incentivo da indústria para empurrar as coisas para a órbita baixa, um mercado para a órbita baixa da Terra. Se a gente pegar o Saturno V, muito lá atrás, desde Dwight Eisenhower assinando lá o decreto fundando a NASA em 1958, você já tinha as empresas Grumman, Northrop, Orbital ATK, Lockheed, Boeing, todas essas empresas contratadas pela NASA como cliente para fornecer as peças, os serviços, as partes diferentes do foguete, os motores e todas essas coisas. Nada muda hoje em dia. O que está sendo, digamos, mudado hoje em dia é que a SpaceX está conseguindo fazer tudo, né? Ela faz os próprios motores, o próprio foguete, a própria aviônica e tudo mais. Enquanto que o SLS, ele não é da NASA, que é esse foguete. Ele também é construído por outras empresas privadas, só que cada um com um pedacinho, sabe? Então isso é legal justamente para tirar essa má, digamos, divulgação, as pessoas acharem que é como se existisse algo NASA versus Elon Musk ou versus SpaceX, sabe? E aí eu queria até passar a bola para o Henrique aqui para ele falar um pouco mais justamente da cápsula Orion, a diferença para Dragon, que um é melhor, outro pior, coisa desse tipo. Fala aí, engenheiro aeroespacial. Vamos lá, então. Só completar sua resposta, Jaime.
A respeito das empresas, tem uma diferença muito interessante que a gente pode pontuar sobre a questão do SLS com várias empresas, Boeing, Lockheed Martin, ULA, e a questão da SpaceX, até Blue Origin, ou até mesmo a Boeing em outras situações, que é o seguinte: quando, lá nos anos 2011, o ônibus espacial foi aposentado, a NASA sabia que precisava começar um programa para desenvolver uma nova forma de mandar seres humanos para o espaço, para a estação espacial, etc. E aí eles fecharam 2 contratos. Um com a Boeing, para desenvolver a Starliner, e outro com a SpaceX, para desenvolver a Dragon. E esses contratos eles foram feitos no modelo de preço fixo, né? Que é o seguinte: a NASA chegou na SpaceX, chegou na Boeing e falou: ó, SpaceX, eu vou te dar 2 bilhões e meio de dólares, Boeing, eu vou te dar 5,2 bilhões de dólares. Vocês desenvolvam aí, cada uma cápsula tripulada para eu levar astronautas. E assim foi feito. A Boeing desenvolveu a dela, que deu muito problema. A gente viu, né, aquela história dos astronautas presos no espaço no ano passado e tudo mais. E a SpaceX desenvolveu a dela, que é a Dragon, que já voa aí muitas vezes, já fez 12 ou 13 missões, se eu não me engano, para a estação espacial, tripuladas, né, sem contar de carga. E isso foi um modelo assim, muito econômico para a NASA, né, porque ela pagou um preço único, as empresas desenvolveram, qualquer prejuízo adicional foi por parte do bolso delas, e agora a NASA vai lá e contrata essas missões para fazer os lançamentos dela. Isso já não acontece no SLS. Isso é a questão da maior briga, né, do pessoal até do setor espacial, do contribuinte americano, que é o SLS. Ele é feito no seguinte modelo: eles contratam as empresas para fazer as partes, né? Então contrata a Boeing, contrata a Lockheed, contrata a Aerojet, e elas vão lá, fazem o produto, fazem o foguete e falam assim: ó, NASA, a conta deu tanto, paga para mim. Então, isso faz o custo do projeto todo ser astronômico. Lembrando, né, o SLS ele é um foguete que a tecnologia dele não é 100% nova. Muita coisa dela foi pega, né, dos programas do ônibus espacial, foi recauchutada, né, digamos assim, foi melhorada, foi aprimorada e colocada no SLS. Então, aquele core laranja, né, o centro ali do foguete laranja, ele veio da tecnologia do ônibus espacial, foi aprimorada. Os RS-25, que são os motores principais ali, aí eles são realmente os mesmos que voaram no ônibus espacial, que a NASA tinha guardado lá, pegou e colocou eles. Os boosters sólidos, que são aquelas partes brancas, né, de combustível sólido, são praticamente os mesmos do ônibus espacial, só que com uma seção a mais, né, eles são um pouco maiores, geram mais empuxo. E depois disso, a gente tem ali no segundo estágio o ICPS, que é o estágio de interino provisório, né, de propulsão criogênica, que foi feito, né, para ser provisório, só que eles iam construir um novo um modelo totalmente do zero, ia construir, testar, isso ia demorar muito, ia ser muito caro. E aí, como o Sérgio falou que o Jared Isaacman chegou, ele falou: ó, vamos cortar custo, vamos cortar tempo. Foram lá e contrataram da ULA o Centauro 5, que é o segundo estágio, que já voa hoje com o Vulcan. E aí, graças a isso, eles vão poupar tempo, porque isso já está feito, né? A ULA tem como produzir isso em massa, já tem testado e validado, e você acaba com todo o custo de desenvolvimento que você teria para desenvolver uma coisa nova, que seria, no fim do dia, desnecessário. E, por fim, sobre a Orion, ela foi herdada lá do programa Constellation, que foi um programa ali da época do Bush, né? O Bush, Obama, ali, foi até a época do Obama, mais ou menos. E ele foi um programa que era para, digamos assim, o engatinhar do programa Artemis. O foguete era o Ares 1, que era um booster sólido só, com uma cápsula na ponta. Eu digo que é um dos foguetes mais feios da história, mas não faz diferença. E a Orion também, ela foi planejada de uma outra maneira, mas ainda assim ela foi herdada de lá. E as tecnologias da Orion, elas são muito interessantes, porque além dela ser uma cápsula grande, né, de 9 metros cúbicos de volume habitável, ela ter a capacidade para 4 astronautas, ao invés de 3, que era no programa Apollo, ela tem novos sistemas de telemetria, né, de comunicação, por isso que a gente consegue ter imagens 24 horas aí da NASA. Ela tem sistemas novos de propulsão, então tem de geração de energia, de baterias e por aí vai. Até de escudo térmico, né? Ele é um sistema adaptado, que aí foi uma coisa que eles testaram na Artemis 1, deu um grande probleminha ali no escudo térmico, que ele se desgastou mais do que deveria, e com isso
eles tiveram que mudar a trajetória de reentrada para evitar problemas futuros nessa missão de agora, mas faz parte, né? O desenvolvimento, né? Como foi muito bem colocado agora há pouco lá no nosso canal pelo Breno Masi, é uma coisa que não adianta só você ter no papel, você precisa colocar isso em prática. E aí, quando eles colocaram em prática, eles acharam os problemas, pensaram nas soluções, resolveram, e agora a gente está aí com a Artemis 2 pronta. E também é impressionante a imagem que a gente está vendo. Quem chegou agora pode olhar e falar assim, ué, mas tá tudo preto. É isso mesmo, porque os 4 seres humanos astronautas que estão lá na cápsula Orion da missão Artemis 2 estão vendo diretamente do espaço, de forma inédita, o eclipse solar. A Lua está na frente do Sol. E a NASA está conversando ali com eles e a gente está trazendo alguns dos detalhes do que a NASA está analisando também dessas imagens. Mais cedo, o que a NASA tinha passado de informação é que do lado direito, embaixo, era um restinho da luz do Sol, porque é isso, né? Vai ter aquela coroa, né? Aquele contorno da Lua iluminado. A bola do lado esquerdo, aquele pontinho de luz, né? A produção que a gente consegue ver é Vênus, tá? Eles vão conseguir ver também Marte e Mercúrio, que ainda não apareceram na imagem, mas daqui a pouquinho vai aparecer, né, Sacani? Isso aí, né? Para o pessoal entender, né? O eclipse, do mesmo jeito que aqui na Terra, né? O eclipse total do Sol é o único momento que a gente consegue ver estrelas durante o dia, né? Tirando o Sol, obviamente, né? E lá no espaço não é diferente, porque eles tampando a Lua, tampando o Sol ali para eles, na cara deles, né? Todo o céu aparece. E isso é até legal, porque muita gente fala assim, cadê as estrelas? Então tá aí, ó. Um planeta aí, tá aí Vênus, que eles estão conseguindo ver agora, que não tem a influência do Sol ali batendo neles, como você falou muito bem, quando eles estavam se aproximando, né? O Sol reflete na Lua, a Lua foi crescendo na frente deles, foi iluminando demais dentro da cabine, e eles apagaram ali até mesmo para poder tirar foto, né? As fotos que eles já fizeram do lado oculto ali da Lua, eles apagaram toda a cabine para que eles pudessem focar melhor ali nas feições que eles estavam querendo registrar. E agora está aí muito legal, né? Mostrando Vênus ali do lado. A gente viu antes um pouquinho da coroa solar aparecendo também. Então, assim, são imagens... Assim, realmente, isso aqui para mim é a parte mais interessante de todas, porque um eclipse total do Sol já é legal de ver aqui da Terra, imagina do espaço. Então é uma coisa impressionante. Você pode ter certeza que esses astronautas jamais vão esquecer o que eles estão vendo. E eu estou ansioso para ver as imagens disso aqui, desse eclipse aí. E olha... Os astronautas estão passando as informações para Houston, de onde os 3 aqui estão falando com a gente, o Jaime, o Henrique e também o Sacani, de que os 4 astronautas que estão tendo essa oportunidade incrível, inédita, não estão conseguindo dar conta de registro, capturar com as câmeras que eles levaram, né? Lembrando que tem... uma câmera Nikon junto com eles, dessas que os fotógrafos utilizam aqui na Terra, mesmo não é nada específico projetado para lá, para essa missão. Uma Nikon D5, tá? D5, exatamente. É uma Nikon D5. Isso aí é até legal de falar, tá? Porque assim, caramba, a gente tem câmera tão mais moderna. Por que eles estão levando uma Nikon D5, que se você pegar é uma câmera relativamente antiga? Isso é um aprendizado que vem, por exemplo, da aviação. Então, assim, eles estão numa cápsula que tem um monte de coisa nova, e eles vão ter que fazer um monte de imagem. Imagina que eles levam uma câmera super nova e essa câmera começa a dar problema, tal, não sei o quê. Eles não vão saber nem o que fazer com aquilo. Então, eles decidiram por levar câmeras que são um pouco mais antigas. Uma Nikon D5 é uma baita de uma câmera. Mas que são câmeras que já são muito testadas, até mesmo dentro da Estação Espacial Internacional. E eles já sabem lidar, porque esses 4 astronautas aí, eles já voaram na Estação Espacial Internacional em várias missões. Então, eles já lidaram com esse equipamento antes. Então, para eles é muito mais fácil lidar com o equipamento agora, que eles já sabem, do que apresentar para eles agora uma câmera totalmente nova para eles poderem aprender tudo. E isso aí a gente traz da aviação, quando aviões, né, super modernos são comandados por computadores que não são tão modernos assim. Por quê? Porque são coisas que já foram testadas ao extremo. Então, está aí um outro exemplo do que tá acontecendo, que é muito interessante, tá? Não importa, são câmeras excelentes, são lentes excelentes, né?
e eles estão fazendo aí imagens realmente espetaculares, fora os iPhones, né, que eles têm lá também. Exato, Então, eu ia assim, comentar isso, Sacane, que ao mesmo tempo que levaram, né, a Nikon D5, bem mais antiga, eles também estão com o iPhone 17. E mesmo que é um assim, início, por favor. que é um início para você poder, tipo, certificar que você pode levar em outras missões esse tipo de equipamento. Entendeu? Alguém precisa começar a testar isso. Então, eles começam a testar, lembrando, né? São 4 astronautas extremamente experientes. A Cristina Koch é a mulher que mais passou tempo no espaço até hoje, 328 dias, somando tudo, e todos os outros, assim, são de extrema experiência, o que é muito importante numa missão como essa aí. Olha, Jaime, também Henrique, o que o Victor Glover acabou de falar lá para a NASA, a gente traduziu aqui, a minha produção vai me atualizando. Ele diz o seguinte, abre aspas, exatamente as palavras que o primeiro negro a fazer parte de uma missão como essa falou, abre aspas, que apesar do escuro, o brilho do sol da Terra ilumina a Lua e eles conseguem ver a Lua. É a coisa Legal. mais estranha que a gente já viu na vida, Eu fecha imagino. aspas. Eu imagino. Eclipse solar, pessoal, é uma coisa que você tem que ver ao vivo, porque não adianta, eu e o Felipe, nós já vimos junto até, não adianta eu trazer uma foto para você e eu relatar, porque é o que ele tá, é isso que é legal. Ele está vendo algo que nós nunca vimos na vida, nem ele viu. Então, esse relato dele aí, assim, é um negócio realmente surpreendente. A gente até brinca dizendo que tem 3 coisas que não tem como você traduzir em vídeo ou imagem. É a aurora boreal, eclipse do sol e vulcão em erupção, né? Você tem que ver isso E ao vivo. lançamento de foguete. E lançamento de foguete, Você não tem como ver isso por vídeo, você tem que ver ao vivo para sentir. Cara, o lançamento de foguete da Artemis, a gente lá, do nada o chão tremendo, aí falando, caramba, tá tendo um mini terremoto. O chão tremeu e não tinha barulho nenhum. O barulho foi chegar uns 20 segundos depois. O barulho veio depois. E aí tudo do nada começou a ficar quente em volta, porque tava mais frio, começou a ficar quente. E todo mundo gritando assim, parecia final de Copa, sabe? Eu queria, vocês falaram de som, isso foi muito interessante, de que a gente, aqui leigo, né, imagina, gente, um foguete saindo do chão vai ser um estrondo, um negócio assustador. Vocês comentaram que o som não confere, né, não bate com aquilo que é imaginado. Exatamente. Para além disso... Não, por favor, Sacane, fala sobre isso aí. Depois eu queria perguntar sobre lá, né, o que eles estão ouvindo, se eles conseguem ouvir algum tipo... A luz é muito forte, mas se eles também conseguem ouvir. Aí, inclusive lá dentro da cápsula, a comunicação deles é o tempo todo pelo microfone, tipo quando a gente está num helicóptero. A gente não, né? Eu nunca entrei no helicóptero. Mas assim, é tanto barulho do lado de fora que no helicóptero eles usam também um microfone ali para uma comunicação interna da cabine. Na cápsula é mais ou menos parecido? Eles se comunicam, obviamente, com esses fones e tudo. Lembrando, pessoal, que o som não se propaga no vácuo, né? Fora da cabine, mas ali dentro você deve ter todo tipo de barulho que possa imaginar, porque ela tem combustível, ela tem linhas de combustível passando por ela ali e tudo mais, e isso deve causar uns ruídos ali que obviamente que eles são acostumados com isso, como eu falei, eles já passaram muito tempo na estação espacial, então, mas a comunicação, óbvio que é feita tudo com fone e tal, até para não ter essa interferência. O negócio do lançamento que a gente estava falando, quando a gente vê o lançamento filmado ou no YouTube ou numa televisão e tal, o áudio com o lançamento, com o foguete, ele está sincronizado. Então você vê o foguete liga e vem o barulho, vem tudo junto. Mas quando você vê ao vivo, não é isso que acontece. Você vê o foguete subir, só que ele sobe sem barulho nenhum. É uma coisa muito estranha. E depois de algum tempo vem o ruído. Por quê? Porque a velocidade da luz é maior que a velocidade do som. O som demora mais. Então o foguete explodiu ali o motor, né? Explodiu assim, deu a ignição do motor. Até aquele som chegar, o foguete já está a uma certa altura. Então isso é uma coisa... E aí, obviamente, vai depender da distância que você está do foguete para isso acontecer. Então, assim, isso é uma das coisas que as pessoas que vêm pela primeira vez mais acham interessante. E uma curiosidade... Quando o pessoal está assistindo
o pessoal comemora mais quando o som chega do que quando o foguete está no alto. O pessoal fica esperando a tal da onda de choque. Quando a onda de choque atinge o público, aí que o pessoal comemora, aí o foguete já está lá no alto. Então é muito interessante. São coisas assim, igual o Felipe falou, né? Que só estando presente para você entender o que a gente está falando. Acho que um pouco da comparação, para ser mais simples ainda, para todo mundo entender, porque aqui a gente tem no nosso chat grandes entendedores e gente que está acompanhando o assunto agora porque é o assunto da atualidade. Mas é mais ou menos o trovão, o relâmpago ali, a gente vê a imagem dele exatamente a mesma e coisa. o som chega depois, Exatamente, né? A mesma coisa. Exatamente, é isso aí. É um trovão que você acrescenta junto com a luz chegando, uma vibração no chão, né? Começa realmente a tremer o chão. E depois é um trovão que no final, depois que o som chega, começa a esquentar tudo ao redor. Na hora, eu virei para o Felipe, virei para o Sérgio e falei assim, gente, eu tô tendo alguma coisa aqui, eu tô passando mal, alguma coisa, porque começou a esquentar pra caramba. Até eu entender que tinha sido o calor dos motores do foguete, eu falei, cara, eu tô passando mal, gente. Mas isso também é interessante, que eu estava conversando com o Sérgio, que ele assistiu outros lançamentos, né? Uhum. A gente assistiu o SLS pela primeira vez. O SLS ele é bem mais poderoso que um Falcon 9, porque o Falcon 9 não faz o chão tremer, eu estava até conversando com o Sérgio isso. Agora o SLS ali fez o chão tremer 17 quilômetros de distância que a gente estava, e o chão tremeu. Impressionante. Que o SLS, só para falar para a galera, hoje ele é o terceiro foguete mais poderoso do mundo, né? Um dos três, né? Tem o Starship da SpaceX, tem o New Glenn da Blue Origin e a gente tem o SLS. Então, é uma coisa, assim, estrondosa. 2 dias depois, a gente assistiu outro lançamento, que foi o do Atlas V, da ULA. Lindo também, mas mesma coisa. A gente não consegue sentir o chão tremer. E nem o calor, tá? A gente vê o som, a imagem mesmo, e depois o som chegando. Queria falar sobre esses registros todos. Aproveitando então, reforçar para quem está chegando agora, um prazer te receber aqui nessa live, agora muito especial com esse timaço aqui de geofísico, astrofísico, engenharia espacial, aeroespacial, que são o Sacani, o Jaime e também o Henrique, que tá aqui, que estão aqui com a gente. Mas essa imagem ao nosso lado é uma imagem ao vivo da NASA, do que os astronautas estão vendo. Ela pisca de vez em quando, fica azul porque cai um pouquinho o sinal, depois volta. E é a imagem do tal do eclipse solar, inédito para eles e para a humanidade, já que os quatro estão ali muito pertinho da Lua e a Lua entrou na frente do Sol. E aquele pontinho ali branco que a gente estava vendo agora há pouco, daqui a pouco vai voltar, é Vênus. Eles ainda vão ver Marte e Mercúrio. Isso tudo, tá? Para quem está chegando agora, vamos reforçar dessas imagens brilhantes que eles estão trazendo a partir dessas novidades que estão acontecendo com a Artemis 2. Eu queria saber de vocês três, toda vez que a gente fala da viagem à Lua, é claro que vem polêmica, vem a teoria da conspiração, e o Datafolha fez uma pesquisa divulgada na semana passada, ali, quando estava próximo do lançamento da Artemis 2, que dá conta de que 33% dos brasileiros não acreditam que o homem tinha chegado à Lua lá entre 69 e 72, através de diversas missões, várias pessoas pisaram na Lua. 33% não acreditam que o humano pisou lá na Lua. Agora a gente está em um outro momento, são 50 anos para frente, com essa quantidade de recurso tecnológico, imagético, né, de câmera e tudo mais. Vocês acreditam que essa porcentagem pode diminuir agora em 2026? E por quê? Por que vocês acham que essa pode ser uma situação nova mesmo para o entendimento do humano para tudo isso que está acontecendo a partir aí dessas novas expedições, não só com os humanos agora, mas com a China já tendo chegado antes ali com um robô na face oculta da Lua? Quem começa, Sacani? Eu vou te falar, eu tenho medo dessa porcentagem aumentar, viu? Do jeito que nós estamos aí vivendo, eu juro que eu tenho medo que isso aconteça. Porque é interessante, né? Porque você volta lá e você conversa com o pessoal das antigas e tal, né? É engraçado que não tinha dúvida nenhuma que o ser humano tinha pousado na Lua.
Então, você conversa com as pessoas que acompanharam o programa Apollo, né, da NASA, lá na década de 60, 70, aquelas pessoas elas não tinham dúvida de que aquilo lá tinha acontecido. Isso aí foi uma coisa que foi acontecendo, é impressionante, né? A partir do momento que a gente ganha, né, a tecnologia aumenta, as pessoas começam a duvidar daquelas coisas lá. Então, assim, primeiro que eu tenho um pouco de medo, de receio de que essa porcentagem possa aumentar, beleza? Não era para acontecer, não era para acontecer. Porque, por exemplo, hoje a gente transmite, a gente está fazendo uma série de transmissões ao vivo, igual vocês aqui, né, fazendo uma cobertura especial disso. A quantidade de pessoas que vêm hoje com o advento da inteligência artificial e falam, não, isso aí é IA, a IA faz isso rapidinho, a IA faz isso. Isso eu acho que pode contribuir para um aumento desse número aí. Uhum. Por isso que nós aqui, o Lucas que você trouxe, todos os outros especialistas que você trouxe aqui, a gente tem um trabalho árduo de estar todo dia falando e mostrando, não, pessoal, não tem como, isso aqui não tem como uma IA, por que ia colocar um pontinho ali, entendeu? Então, assim, esse pessoal está indo lá, é muita coisa interessante que está acontecendo. A gente tenta explicar, e talvez explicar da melhor maneira possível, para que as pessoas possam ver, né, que isso aqui é uma coisa real, que está acontecendo mesmo, que não tem nem porquê, tá enganando ninguém, e tá mostrando, não, vamos fazer aqui fechar um estúdio aqui e fazer essas coisas acontecerem para a gente enganar. Não é um negócio que não faz muito sentido. A gente tenta, é um trabalho complicado, o Lucas tem esse trabalho, o Lapola tem esse trabalho, e todos os outros que vocês trouxeram aqui durante o dia tem esse trabalho também, e é assim, é a nossa vida o dia inteiro tentando mostrar. Nós não queremos enganar ninguém, mas a gente quer, assim, eu fico um pouco de receio que essa porcentagem possa aumentar. Tomara que não, tomara que todos nós aí, juntos aí, vocês também, com essa cobertura que vocês estão fazendo hoje aí, sensacional, possam ajudar a gente a diminuir essa porcentagem. Espero que façamos outra pesquisa daqui 2 anos, quando pousar na Lua, e essa porcentagem caia. Tem um pouquinho de receio que ela aumenta, mas espero de coração que ela caia, viu? Não, todo mundo aqui está trabalhando para isso, né? Para levar a informação Exato. ao vivo, em tempo real. Isso aqui que a gente está vendo ao nosso lado é uma imagem da NASA, que é exatamente, né? Claro que os astronautas lá estão vendo com uma intensidade, com uma clareza ainda maior, e a gente vai ter esses recursos mais para frente também, assim que eles conseguirem passar tudo que eles fizeram, de fotos, das imagens, dos vídeos, Exato. né? Depois que essa expedição toda acabar, e a gente vai falar sobre isso com vocês todos também. Mas, Sacani, também o Jaime e o Henrique, tem muita gente aqui pedindo para vocês trazerem mais detalhes sobre o eclipse solar que a gente está vendo, que a gente já falou algumas vezes, mas tem gente chegando agora, acho que é super importante, e é a imagem que a gente está vendo agora, esse pontinho branco ali é Vênus. Eles ainda vão ver Marte e Mercúrio. E agora há pouco a gente ainda conseguia ver ao lado direito ali parte da luz solar. Da coroa. Isso. E é muita gente perguntando da coroa. Então muita gente quer saber da coroa. Mas antes de passar a bola para vocês, a NASA trouxe mais detalhes que o Victor Glover tem trazido para eles. Quem é o Victor Glover? É um dos astronautas que está lá. É o primeiro negro a participar de uma missão como essa. E ele disse o seguinte, que eles estão vendo diversos clarões. Eles reportaram a Houston que tem diversos clarões. Houston perguntou se eram meteoros. E o Victor disse, são impact flashes. Ou seja, são breves e intensos clarões causados por meteoroides e pequenos asteroides que colidem com a superfície lunar em alta velocidade. Sergião, os meninos vão conseguir explicar melhor, mas é que tem ainda mais detalhes sobre o que o Victor e os outros astronautas vêm trazendo lá para a NASA. Eles estão vendo o Sol totalmente atrás da Lua agora, nesse exato momento. Existe um perímetro ao redor da Lua. E eles dizem o seguinte, abre aspas, você consegue ver um pouco de topografia da Lua por conta da iluminação do Sol, fecha aspas. Legal. O Jeremy, que é o canadense, primeiro canadense Isso. a fazer uma missão dessa, ele disse que a luz não tem cor. Olha a informação super interessante, os meninos podem já saber essa informação, cansados de saber, mas pra gente que é leigo, é super incrível tudo que chega deles lá. E aí, para finalizar e passar para vocês, Houston pediu para que eles medissem o tempo que esse perímetro fica ao redor da Lua, mas eles sinalizaram
que já já o Sol deve reaparecer. Então, todos os últimos detalhes trazidos pelo Jeremy, pelo Victor e pelos outros astronautas que estão presenciando dos últimos tempos aí a cena mais importante da história aí das corridas espaciais, né? Essa é. Lembrando que é o seguinte, né? Eclipse total do Sol aqui na Terra, quando a gente vai e vai assistir, a gente tem eclipse que dura 3 minutos, 2 minutos, quando muito dura 5 minutos. Eles estão experimentando um eclipse de 53 minutos. Então é muito tempo para você estudar tudo que você ainda tem a parte da emoção, obviamente, que eles são seres humanos, né? Então eles passaram pela parte da emoção, e mesmo assim, depois ainda sobra muito tempo para estudar muita coisa. Algumas coisas interessantes. Eles já sabiam que eles iam observar esse eclipse. Então isso aí não é assim, não é que é novidade que eles estão vendo, mas não é novidade que isso ia acontecer. E isso é importante dizer por quê? Porque eles já foram preparados para poder ver esse eclipse. Sim. E tudo que eles poderiam estudar, incluindo a coroa, o lance de você ver a topografia lunar, né, projetada ali, que você vê a sombra da topografia lunar, um negócio assim, realmente sensacional. E esses impacting flares, que a gente chama, né, que são flashes, né, impacting flashes, que são essas coisas que acontecem na superfície da Lua, eles já estavam esperando ver também. Porque quando bate alguma coisa ali na Lua, ela levanta aquela poeira da Lua, o regolito, né? Ele é levantado e ele pode ser iluminado pelo Sol e pode causar um brilho, pode causar uma coisa. Então, tudo isso que o Victor Glover tá relatando, e que o Hansen também, né, o Jeremy Hansen, são coisas que eles já estavam esperando e está se comprovando como eles realmente estão vendo. A coroa solar é o seguinte, a gente não consegue ver a coroa solar aqui. Agora, você está com o Sol aí na sua frente, você não consegue ver a coroa solar, porque ela é uma parte muito tênue do Sol. A gente só consegue ver a coroa solar quando a gente tampa o Sol completamente. Isso acontece num eclipse total do Sol, que é quando a Lua tampa inteiramente o Sol. Quando a Lua tampa inteiramente o Sol, a coroa solar explode e é uma coisa lindíssima de se ver. Quando você vê a coroa solar, esse é um negócio maravilhoso. E eles estão vendo isso no espaço, o que é mais interessante ainda. Então, assim, realmente existe um problema com a coroa solar, uma parte técnica que o pessoal entendeu é o seguinte: a temperatura no interior do Sol é 15 milhões de graus. A temperatura no que seria a superfície do Sol é 6 mil graus. Obviamente que você está se afastando do centro, você vai esfriando. E a temperatura na coroa solar, que a gente esperaria que fosse muito mais frio, ela é de 1 milhão de graus. É um fenômeno chamado aquecimento da coroa solar, que a gente não sabe ainda direito por que isso acontece. Existem algumas hipóteses para explicar. Talvez um estudo como esse agora que eles estão fazendo, não sei até que ponto eles estão estudando ou coletando dados, pode ajudar a responder isso. Só a coroa solar aparecendo ali de novo, tá vendo? Tá vendo? Olha que demais. Não. Sensacional. 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 Tem muita gente aqui perguntando também, o Jaime e Henrique, um detalhe importante da NASA. A nave está a 10.138 quilômetros da Lua. Eles chegaram ainda mais próximos disso, eles chegaram a 6 mil quilômetros e pouquinho, isso. Mas agora eles se afastaram um pouco, normal, tudo dentro do normal. Que eles já imaginavam que fariam, tudo calculado, né? Mas aí o que Exato. Eu ia fazer de pergunta, o Sacani também pode trazer de detalhe, muita gente aqui perguntou sobre, eu acho que é esse o gancho que o Sacani deixou aí, essa bola que ele deixou para a gente cortar aqui, de surpresas que podem surgir ao longo de tudo que já foi calculado. Eles deixaram a Terra com tudo muito certinho, do caminho que a Lua ia fazer, o tempo que eles iam demorar para conseguir chegar na Lua, não bater na Lua, já que a gravidade da Lua também puxa, né, a cápsula para ela, assim como acontece aqui com a Terra, com gravidades diferentes, mas fizeram tudo muito calculado. Mas podem surgir surpresas. Surgindo surpresas, esses astronautas conseguem assumir a autonomia do comando dessa cápsula que está lá passando muito pertinho da Lua? E, para além disso, o que dessas novidades, objetos que podem surgir, que o humano ainda não consegue identificar,
a NASA divulga? Acho que também muito sobre aquilo que a gente estava falando, de muitos seres humanos não acreditarem que a gente pisou lá na Lua, que talvez agora também continuem sem acreditar vendo tudo isso. Tem essa coisa de, e se aparecer um objeto, um ser, será que a NASA vai contar pra gente? Principalmente na face oculta da Lua, né? Que só os 4 mesmo que ficaram ali sozinhos vendo a Lua. Bom, vamos lá. Então, primeiro a respeito de contenção de problemas, né? Essa missão, por ainda ser uma missão de teste, né? Como o Sérgio falou, o SLS e a Orion voaram poucas vezes ainda, né? Essa é a segunda vez. Eles precisam fazer uma missão mais conservadora nesse sentido. Então, o que acontece? Eles foram lançados para a órbita da Terra. De lá, eles fizeram uma manobra que a gente chama de TLI, que é uma injeção translunar. Basicamente, eles fazem a queima, né? Eles ligam os motores para colocar a cápsula na trajetória da Lua e ela voltar sem precisar de mais nenhuma assistência dos motores da cápsula. Ou seja, como brinca o Sérgio, né? Ele volta na banguela. Então, do momento em que você corta os motores na órbita da Terra, até ela voltar, ela não precisa mais ligar os motores. Isso é muito legal porque se acontecer, primeiro, alguma coisa errada nos motores durante essa queima, ela consegue voltar para a Terra em segurança. E segundo, que você não corre justamente o risco desses problemas acontecerem quando eles estiverem muito longe. Porque vamos supor que eles vão até a Lua com um foguete que ainda não foi tão testado, ligam os motores e dá algum problema. Não tem o que fazer. Se você depende daquela queima para voltar, fica muito arriscado. Sim. Tanto que, por exemplo, nas missões da Apollo 13, eles só conseguiram escapar e voltar por segurança depois da explosão no módulo de comando, no módulo de serviço, porque eles tinham um módulo lunar para usar de válvula de cápsula de escape, né? Eles usaram essa mesma manobra de retorno livre, né, de injeção translunar e retorno livre, mas eles tiveram que pular para o módulo lunar. E na hora não tem isso. Então, quanto mais eles puderem mitigar esses possíveis problemas, melhor. E quanto à questão de alienígenas, aí eu vou deixar até mais pro essa parte eu falo. Claro, pô, você está acostumado a explicar por que alienígenas não existem. Eu tô acostumado. Tem uma coisa interessante também, é que assim, você tinha citado sobre os micrometeoróis, né, a poeira e tal. Existe uma chance diferente de zero de isso poder acertar, sim, a Orion, furar, ter vazamento, essas coisas podem acontecer, como já aconteceu diversas vezes na ISS, na Estação Espacial. Mas, assim, é feito um cálculo de estatística para você fazer uma análise dizendo, uma chance em tantos milhões, sabe? Uma coisa assim. É feita essa conta, mas existe a chance diferente de zero. E é também pouco citado isso, sabe? E tanto que eu até estava falando dos flashes que acontecem ali na superfície da Lua, aquilo ali também faz parte desse tipo de coisa. Você tem essa digamos, distribuição de poeira que fica espalhado pelo espaço ali, sabe? Que parecem inofensivos, ninguém consegue ver exatamente, mas se você aponta o telescópio, você consegue perceber isso. Esses flashes que eles estão vendo a olho nu ali, a gente vê isso com o telescópio aqui na Terra, a gente estuda isso aqui na Terra. O lance do eclipse, que também é extremamente interessante, é o mesmo problema que a gente também tem aqui na Terra. Eles não podem olhar no momento que causa aquele flash, senão eles vão queimar os olhos deles, vão ficar cegos. Então tem que tomar conta, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Sobre alienígenas, novamente, está atrás da Lua, né? E a gente não consegue ver. Essa talvez seja um bom argumento para a gente se debruçar sobre isso, né? Mas é o que eu sempre digo para a galera. A gente aqui da astrofísica fica praticamente 24 horas, todos os dias, com todos os telescópios, observando em rádio, infravermelho, em micro-ondas, no visível, no ultravioleta, raio-x e raios gama, e a gente não encontra nada. Mas não, é o Henrique com a câmera dele tremendo que acabou filmando uma coisa. Exato. A gente acha difícil tirar foto da Lua daqui, né? Imagina fazer esse tipo de registro que a gente está falando e fazendo aqui. Olha, se você chegou agora, é um grande prazer te ter aqui na nossa live
do Metrópolis, no nosso canal Metrópolis TV, nosso canal no YouTube, portal mais acessado do Brasil, tá no YouTube com a nossa TV. Chegamos na semana passada, no dia que a NASA conseguiu fazer isso tudo aí, começar a fazer isso tudo que a gente está vendo, a gente bateu as 4 milhões de inscrições. Então não só acompanhe a gente, mas se inscreva aqui no nosso canal também, deixar um abração em todo mundo que está mandando mensagem, pergunta, piada, teorias da conspiração. Aqui a gente recebe tudo aqui de braços abertos. Mas, claro, na nossa live a gente traz só as informações extremamente apuradas. E é por isso mesmo que eu estou aqui muito bem acompanhada de Sacani, do Jaime e também do Henrique. A gente está quase batendo 5.000 curtidas, likes, então também deixa o seu like aqui pra Deixa o gente. like aí, galera, por favor. Aí... Tá muito legal aqui, ó, deixa eu te interromper. Eu tô acompanhando aqui a NASA, né? Sim, por lendo favor, aqui. Sacani. Tá muito legal, porque o Vitor Globo ele tá dando um relato aqui Isso. super emocionado. Ele falou que é a coisa mais linda que ele já viu. Ele falou que ele nunca viu nada tão escuro na vida dele como a Lua tampando o Sol de dentro da nave, entendeu? Ele falou também agora que eles não conseguem. Ele tá vendo estrela. Olha aí, pessoal. Ele falou assim: absolutamente eu consigo ver as estrelas agora. Ele viu Mercúrio. Ele acha que ele viu Marte também, embora ele não tenha conseguido distinguir bem, mas ele acha que é Marte também. Então o relato que ele está dando aqui no canal da NASA realmente está muito interessante. Faz 5 minutos que eles não viram mais nenhum flash ali na Lua, tá? E então eles estão vendo, ó, apareceu um ali agora, ó, foi o flash ali. Então, Exatamente. assim, é muito interessante o relato do Vitor Globo. Tem mais 11 minutinhos de eclipse ainda, tá? Para poder acompanhar. Então, assim, tá muito legal mesmo de acompanhar, porque ele é um cara super experiente, né? Ele voou a primeira Dragon tripulada comercial, foi ele que foi o piloto. Então, ele é um cara muito experiente e o relato que ele está fazendo aqui de um eclipse visto do espaço também é sensacional. E essa imagem agora, ao vivo, né? A gente segue com essas imagens ao vivo da NASA, vale a gente reforçar. É uma imagem, não é que a sua câmera aí, sua tela tá suja, tá com algum problema, não. Isso é realidade, é parte da coroa. Justamente desse momento, já que dura quase 50 minutos, da Lua na frente do Sol, é a coroa que faz da luz do Sol atrás ali, da Lua tentando aparecer. Eles estão a mais de 10.000 quilômetros da Lua, mas isso é muito perto. Nenhum ser humano conseguiu ver um eclipse solar a essa distância, tão de pertinho. E é por isso mesmo que eles estão chocados. Até eles todos muito experientes. Cada um desses astronautas que foram muito bem escolhidos aí pela NASA para fazerem a Artemis 2, essa missão, tem uma função muito importante e todos estão chocados. Né? Imaginavam o que veriam. Até agora eles não viram nada de surpresa que apareceu ali no meio do caminho deles, mas é um negócio muito impressionante. Eu queria saber também de vocês sobre esse ponto que ele disse que é uma escuridão ali assustadora, né? Ele nunca tinha visto uma escuridão dessa. Será que a gente consegue fazer algum tipo de paralelo para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem o tamanho do quanto isso é assustador, de você estar num lugar que não tem nenhuma luz? A luz que eles conseguem enxergar é a luz ali da cabine, onde eles estão, da cápsula, mas também do pouco de luz que vem ali de fora desse momento que é a escuridão causada pelo eclipse solar. Não é assim o tempo todo, né? Eles estavam vendo diversos pontos ali, mas agora, por causa do eclipse solar, tá uma baita escuridão. Eles estão muito perto da Lua, né? É por causa disso que tá tão escuro assim? Em parte, o problema é que, assim, dentro aqui, na superfície, dentro é ótimo, né? Na superfície da Terra, a gente ainda tem uma atmosfera que funciona como se fosse uma lente. Então, a luz do Sol passando aqui, ela se divide um pouco, então você tem as diferentes cores do arco-íris, aí certas cores batem em certos objetos, outras refletem, outras absorvem. Aí no espaço é um pouco mais complicado esse tipo de coisa, porque você tem um objeto extremamente grande na sua frente, que é o planeta Terra, e muito brilhante, refletindo a luz do Sol, e ao mesmo tempo você não tem essa atmosfera bloqueando certos aspectos, certas
partes da luz. Então, ou você tem a foto extremamente estourada, saturada, tudo branco, ou você tem a foto que deixa entrar um pouquinho só de luz. A galera de fotografia vai entender muito bem isso, né? Que é você fazer a exposição curta e entrar pouca luz para poder você conseguir ter os detalhes ali, sabe, da Terra. E aí, em contrapartida, o resto da foto fica escuro. Só que no olho humano, ele é diferente da câmera, né? A câmera detecta muito mais fótons do que o olho humano. Então, essa experiência dele ali, digamos, sensorial, visual, de olhar ali, isso aqui tá meio marrom, isso aqui tá meio escuro e tudo mais, ele é difícil de ser traduzido em algo parecido aqui na Terra, sabe? Eu diria para você, com base no que eu conheço de deserto do Atacama, no Chile, ou então em um dos céus mais escuros, que além do deserto do Atacama, que é na Islândia, né? E eu digo que é um dos céus mais escuros porque eu conseguia ver a aurora, a Via Láctea e as estrelas, mas numa região que não tinha luz nenhuma, realmente no meio do nada, no gelo e sem vento. E era extremamente calmo, extremamente silencioso. Era um dos lugares que a experiência mais incrível, assim, de, sabe, desconexão total do mundo e parecia que você estava conectado no céu ali com a natureza. E aí você via, eu conseguia ver na água na frente, que tinha um laguinho, eu conseguia ver o reflexo da Via Láctea e as estrelas na água. Ainda assim, não é igual o que eles estão experienciando. Ainda assim, não é igual. Porque mesmo naquelas condições ali, eu tenho uma atmosfera acima de mim, sabe? Onde a luz entra, ela se espalha, ela reflete, refrata e cria padrões diferentes de uma luz que está vindo direto para você ali da fonte do sol, sabe? E outra Henrique, coisa, né? A diga, gente... Sacani. Eclipse total do Sol visto aqui da Terra, embora, como eu falei, né, você tem que presenciar a gente tem a referência, né? Então, muita coisa tem referência. A gente sabe que fica muito escuro, a gente sabe que fica meio avermelhado o horizonte todo. Só que agora, esse aqui a gente não tem referência nenhuma, que é a primeira vez que seres humanos estão vendo isso do espaço. Então, fica mais difícil ainda, porque é totalmente sem referência, o que eles estão relatando aí em tempo real que a gente está ouvindo. Mas é muito legal acompanhar isso, muito legal mesmo. Ô Henrique, eu queria aproveitar que vocês estão aqui, o conhecimento de vocês, para a gente falar também sobre essa volta. Daqui a pouquinho eles vão começar a fazer uma volta que é dos momentos mais complexos de uma missão dessa. Mais complexos para a nave, que, como você mesmo já trouxe todos os detalhes, né, foi ali perdendo as suas partes, também perfeitamente normal, tudo calculado, vai voltar pequenininha, perto daqueles 98 metros, 1.000 toneladas, que saiu a SLS lá de quarta-feira, vai chegar entre dia 10, dia 11, aqui de volta à Terra. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa volta. A gente já falou um pouco sobre a coisa da banguela, né, deles utilizarem a gravidade da Lua a favor deles, mas e sobre esses humanos que estão lá dentro? A gente conversou mais cedo com o Marcos Pontes, também trouxe detalhes de outros astronautas que fizeram missões mais não tão complexas como essas, mas que voltaram com problemas na visão. O próprio Marcos Pontes voltou com um problema na audição. No ouvido. No ouvido. Queria que vocês falassem então um pouquinho sobre essa volta e os perigos da volta, né? Parece tudo que é muito complexo, parece que assim, esse auge agora é o momento mais difícil, que pode voar alguma coisa ali neles, e realmente pode, mas e a volta? Também é uma situação bastante crítica ali e tensa, né? Olha que demais, só uma coisa, antes do Henrique falar, olha o que vai acontecer, hein? A Lua vai começar a sair e vai dar o famoso anel de diamante que a gente vê aqui da Terra, ó. Que a gente vê no eclipse total aqui da Terra quando a gente vê. E olha que dá para perceber mesmo o relevo ali da Lua, viu? Dá para até nessa imagem aí tá dando para perceber que dá dando para ver o relevo da Lua mesmo. Então assim, é espetacular ver isso. Espetacular. Ela tá irregular, mesmo. Né? Tá irregular, cara. Imagens. Demais isso, demais. Vai ser curioso quando eles voltarem, né, para a Terra e as imagens, a gente vai ter acesso às imagens de altíssima qualidade disso aí que eles estão vendo agora, né? Porque lembrando que a transmissão ao vivo ela é feita o que chega para a gente é uma versão mais leve, né, para conseguir ser transmitido via onda de rádio.
Então, quando eles voltarem, que a gente vai ter acesso à nata dessas imagens que a gente está vendo agora. Mas vamos lá, para falar sobre a reentrada, Por favor. sim, é um dos momentos mais críticos da missão, porque é o momento em que os astronautas chegam a dezenas de milhares de quilômetros por hora aí, né? E eles se chocam, né, com a atmosfera da Terra e tem que desacelerar né, até chegar próximo ao zero, né, até chegar no momento de abrir o paraquedas ali. E essa reentrada ela é muito crítica porque eles precisam de um ângulo muito específico para fazer isso. Se eles jogam a nave e o ângulo é maior do que o que deveria, ela dá uma quicada na atmosfera, mas ela escapa. E aí a nave vai embora. Ela não é pega pela gravidade da Terra. E aí ela segue embora e vai para sabe Deus aonde. E se esse ângulo é menor do que o necessário, a cápsula vai sofrer muita tensão no momento da reentrada, vai sofrer muito estresse. E corre, né, um grande risco desse atrito desintegrar a cápsula. Henrique, desculpa te cortar, mas olha só pra gente descrever o que a gente tá vendo. Aí. Por favor, olha aí. Olha isso. Olha a coroa. Isso é demais. Isso aí é quando a Lua tá saindo na frente do Sol. Aqui na Terra a gente vê isso. É a coisa mais linda. Os primeiros raios solares que passam pelos vales e pelas montanhas, ele brilha e forma essa estrutura aí que a gente está vendo. A gente chama de anel de diamante. E eles estão falando ali, ó. Tá extremamente brilhante. Agora imagina, os caras saíram da escuridão total. Nossa, sim. Igual disse o Jaime, né? Aqui na Terra a gente tem a... Olha isso, que coisa linda, cara. Isso é um negócio espetacular, inédito isso que vocês estão vendo, pessoal. Inédito. A história sendo escrita na cara de vocês. A saída de um eclipse total do Sol visto do espaço. Esse brilho aí, o pessoal chama... Esse momento do eclipse a gente chama de anel de diamante, que é esse brilho muito intenso nos primeiros raios solares que saem do eclipse. É espetacular se isso você aí. contar, é incrível, né? A gente para pensar em, sei lá, se você contar em uns 10 mil anos de história da humanidade, é a primeira vez que a gente vê isso. Primeira vez que a gente vê isso, é impressionante, cara, impressionante mesmo. E é tão forte a luz que no sinal de rádio aí que a gente está recebendo, né, e que a NASA está passando para o restante do mundo, tá quase que congelado, né? A imagem, assim como eles estavam explicando, acho que é até importante falar de novo, a imagem não consegue dar conta de tudo isso, mas calma, que eles, além dos registros que eles estão fazendo, de informações, eles também vão trazer diversas imagens, eles estão fotografando tudo isso e gravando os vídeos de lá, a 10 mil quilômetros da Lua, eles estão muito perto. Da Lua, recebendo tudo aquilo, né? Através de janelinhas de vidro, que tem um filtro, inclusive, né? Já com uma tecnologia bastante diferente das missões lá da Apollo, justamente porque agora a gente tem uma tecnologia ainda maior. Mas filtros, eles estão com óculos especiais, porque é uma luz extremamente forte para conseguir receber a olho nu. Eles foram treinados para isso, mas é claro, é só sendo exposto que a gente vai saber exatamente como esses humanos vão voltar. É exatamente o que o Henrique estava explicando sobre a volta deles, as dificuldades, os momentos críticos. E muito provavelmente eles vão manobrar a cápsula agora, porque agora o Sol vai sair totalmente de trás, né? Vai ficar meio que impossível. Eles muito provavelmente vão manobrar a cápsula agora para não ficar com esse solzão na cara, né? Vamos dizer assim. e aí voltar para a Terra. Não Mas tem um rebatedor? Tipo do carro? Não tem rebatedor, não. Não tem como baixar o... Rebatedor. Não tem como. Não tem como. Ali na nave não tem como. Perfeito. É muito legal. Mas tem uma curiosidade legal do que o Sérgio falou, que é a questão de manobrar a nave. O pessoal já deve ter comentado dezenas de vezes aí ao longo do dia dos problemas que eles tiveram com o banheiro da cápsula. Sim. E uma das maneiras que eles utilizaram para resolver o problema foi virar a parte do banheiro da nave para o sol, para ele esquentar as tubulações e derreter o gelo ali que entupiu as tubulações do banheiro. Então, foi uma solução improvisada, digamos assim, que resolveu o problema. Porque, lembrando, né, como a gente não tem uma atmosfera com ar, o lado da cápsula que estiver apontado para o Sol vai esquentar muito e o lado que estiver apontado para trás do Sol, que não estiver recebendo luz, vai estar muito gelado. Então, esse é um dos maiores problemas, inclusive, que eles têm, não. Problemas não, mas uma das maiores coisas que eles precisam pensar que é o controle térmico dentro da cápsula,
para não ficar nem muito quente nem muito frio. Porque, por exemplo, esse tempo todo agora que eles passaram atrás da Lua, né, sem receber nenhuma luz solar, isso esfriou imensamente a temperatura de toda a cápsula. Eles precisaram ligar sistemas de aquecedores para se manterem aquecidos e não congelarem no espaço. Então... Henrique, e você estava falando justamente dessas dificuldades, que também tem dificuldades de temperatura nessa volta para a Terra, né? Assim, o escudo, ele chega a milhares de graus, né, quando ele está ali na atmosfera, que é muito rápido, forma plasma, esse plasma esquenta muito e ele acaba desgastando o escudo térmico, né? Isso é normal. Só para fazer um pequeno parênteses, a gente tem 2 tipos hoje de escudo térmicos em cápsulas. Um que é o refratário e o outro que é o ablativo. O refratário, ele meio que dispersa ali o calor sobre ele. E o ablativo, ele recebe o calor e aí ele vai evaporando, digamos assim, e eliminando esse calor. Então, são 2 tecnologias diferentes aí que a gente tem hoje na engenharia aeroespacial, né? E aí, voltando para a Orion, lembra que eu falei que eles tiveram alguns problemas com esse escudo na Artemis 1? Pois é, por isso que todo mundo fica meio apreensivo com a volta deles. Obviamente, eles calcularam, fizeram todos os testes para que não haja problema, mas ainda assim a gente que acompanhou todo o drama da Artemis 1 fica meio apreensivo, né, de ver como vai ser feita essa reentrada, até porque, lembrando, quando eles reentram na atmosfera, eles perdem totalmente a comunicação, assim como perderam quando passaram atrás da Lua, porque o plasma bloqueia as ondas de rádio, bloqueia a comunicação. Então, durante todo esse período de reentrada, a gente não vai ter comunicação com os astronautas, o que deixa, de novo, aquela tensão no ar. E aí, passando essa parte da reentrada, a parte mais crítica, a nave começa a desacelerar, abre os drug chutes, né, que são paraquedas menores, abre os paraquedas, pousam no mar, e aí imediatamente uma equipe, né, de recuperação de barcos, helicópteros, chega lá, pega a cápsula, coloca no barco, retira os astronautas de dentro, e aí sim, missão concluída. Perfeito. Eu preciso liberar vocês. Vocês têm um longo caminho aí de trabalho também, assim como a gente. Claro, aqui a gente, jornalista, fica atrás de especialistas como vocês, para a gente ter todos os detalhes importantes e tirar as nossas curiosidades, as nossas dúvidas. É claro que no chat, assim que a gente falou do banheiro, bombou ainda mais, né? Porque é muito curioso, né? É a primeira nave desse tipo que tem um banheiro. E aí, nessa primeira aparição do banheiro, já teve um entupimento, mas... Por isso que é importante, né? Sim. Por isso que é importante testar as coisas, né? A cápsula Orion já tinha voado 2 vezes antes, em 2014 e em 2022, 2 vezes sem tripulação, você não precisava de banheiro. Agora você colocou gente lá dentro, você precisa de banheiro. Então, o banheiro tem que ser testado. Foi testado, deu um problema, foi corrigido, aquilo ali vira um protocolo depois. E, de novo, ressaltando sempre, a sorte é que deu problema com astronautas muito experientes, como esses 4 que estão lá, que sabem lidar, que não vão se assustar com os problemas, que sabem controlar toda a situação. Então, isso é muito, muito legal. Mas, assim, esses... Desculpa interromper. Só pontuar aqui, mais cedo a gente teve a nossa editoria de saúde e ciências trazendo os detalhes do banheiro aqui pra gente, e aí vocês também vão ter com certeza mais informações sobre isso. O xixi, o número 1, vai ali pro espaço. Sai como se fosse ali nessa descarga. Não vai ter uma descarga, mas é uma coisa parecida. Todo o resto vai ser trazido de volta para a Terra, né? Em sacos, né? Em sacolas, enfim. Eles usaram os saquinhos que eles têm lá para poder... Igual faz com o de cachorro, mesma coisa. Plastic bag. É isso. Resumindo, o pessoal entender fácil. É a mesma coisa que você faz com o seu cachorro quando vai passear. Exatamente a mesma coisa. O entupimento foi mais por causa dessa questão do gelo, né? Ali do funcionamento. Exatamente. E não exatamente do material produzido pelos humanos ali dentro da cápsula. É uma cápsula não sei, né? Vai que... É uma cápsula de 9 metros cúbicos, né? É importante de trazer isso daquela nave gigantesca. Agora eles estão num espaço bem pequenininho, mas que tem um banheiro, tem até uma espécie de academia ali. O pessoal mais cedo também estava brincando, falando que eles estavam fazendo agachamento terra no espaço.
Isso aí. Não, eles têm que exercitar, né? Como o Marcos Pontes deve ter falado aí com vocês mais cedo, né? Um dos grandes problemas da microgravidade é com a atrofia muscular, né? Então, se o astronauta ele não manter fazendo exercício, isso aí o que é interessante? Nós aprendemos isso com os astronautas que passaram anos e anos na estação espacial. Então, se você fazendo esse tipo de exercício, quando você voltar, você sente menos o efeito da microgravidade. Esses 4 aí, como eles passaram muito pouco tempo e eles são muito experientes, muito provavelmente não vai ter problema nenhum. Mas as missões normalmente para a estação espacial, que demoram 6 meses, quando os astronautas voltam, e é uma coisa muito interessante de falar, que cada corpo humano reage de um jeito para determinada situação. Eu converso muito com um dos astronautas, o astronauta mais velho dos Estados Unidos em atividade, ele chama Don Pettit, ele tem 77 anos. Toda vez que ele voltou do espaço, ele é muito experiente. Toda vez que ele volta, ele desmaia. Toda vez. Isso é uma coisa do corpo dele. E ele fala, isso é uma reação do meu corpo, eu sou desse jeito. Então, assim, essa que é a grande dificuldade do espaço para viagens muito longas. A gente não sabe. Nós estamos aqui, nós 4 aqui, por exemplo, se a gente entrar numa nave, cada um de nós vai se sentir de um jeito, e se a gente voltar, vai ter efeitos de um jeito. Não tem como falar que o meu efeito é igual ao de você. É diferente isso. O que eu brinco com o pessoal é o seguinte, se a gente pega, sei lá, 100 pessoas e põe dentro do avião. Uma passa mal, uma dorme tranquilo, a outra tem problema no ouvido, que o ouvido entope, a outra não entope, uma fica desesperada. Imagina no espaço o que isso não pode acontecer. Por isso que tudo isso aí tem que ser muito bem estudado, essas missões, fazer exercício no espaço é importante, e tudo que eles estão fazendo aí. Muito bom. E aí, para liberar vocês, eu vou chamar só mais uma sonorinha, diretamente lá do espaço, muito pertinho da Lua, deles fazendo esses relatos para a NASA de tudo incrível que eles estavam vendo. Principalmente agora a gente vai ouvir a fala do Victor Glover, diretamente lá do espaço. Some of those planets that you said we might see or seeing. And so in unreal view, the moon in the foreground is one of the darkest things we see out the window, and now its deep space behind it is kind of dark blue like it looks from Earth, but we can also still see stars. It's quite a wicked view. Victor, it's indescribable. No matter how long we look at this, our brains are not processing this image in front of us. It is absolutely spectacular, surreal. There's no adjectives. I'm going to need to invent some new ones to describe what we are looking at out this window. This is just absolutely beautiful and inspiring to hear. And Victor, we suspect what you're seeing is Saturn and Mars. That reddish object is likely Mars. Good opportunity to look to the future of where we're going. E assim como o Marcos Pontes falou para a gente mais cedo, a parte mais frágil dessa missão toda é a parte humana, né? E aí a gente coloca também essa sonora, trazendo todos esses detalhes deles lá dentro, conversando com Houston, de onde falam o Sérgio Sacani, geofísico, extremamente conhecido, adorado aqui pelo nosso chat. Queria muito ver o Sacani, que está muito bem acompanhado também lá nessa missão, lá em Houston, do Henrique Vidotti, estudante de Engenharia Aeroespacial, e o Felipe Heine, o astrofísico que a gente ouviu agora nessa nossa live especial. Muito obrigada aos 3, foi demais ter vocês aqui, espero que a gente volte a conversar, trazendo aí as novidades todas que vão vir aí de mais informações e fotos e recursos que a NASA vai disponibilizando aos poucos. Valeu, viu? Valeu, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade aí. Equipe Space Today. É isso aí. Valeu, pessoal, pela oportunidade. Valeu, gente, demais. Foi muito bom.